Olá, nono ano. Vamos dar início aos nossos estudos sobre racionalização, gente. Racionalização é um assunto que também faz parte de radiciação, tá ok? Racionalização nós vamos fazer, gente, quando nós tivermos uma fração com um denominador contendo raiz, ok? Vamos lá, vamos dar uma introdução nisso, vamos ver o que é. Racionalizar o denominador de uma fração significa encontrarmos uma fração equivalente com o denominador racional, ou seja, fazer com que os radicais desapareçam do denominador. E a gente vai fazer isso aproveitando os conceitos de racionalização. Vamos ver como é que a gente faz. Um exemplo aqui. Ó. Se eu tivesse essa fração, 1 sobre raiz de 3, aí você aqui nota que existe um radical aqui no denominador. Então, a gente vai ter que fazer uma racionalização para que esse denominador não contenha radical. Vou escrever uma nova fração, que é equivalente a essa aqui, tem mesmo valor numérico dessa, mas que não contém um radical no denominador. Por que é que eu tenho que fazer isso, gente? Vamos olhar o porquê que a gente tem que fazer isso. Se eu for calcular essa fração aqui, ela vai ficar 1 dividido pela raiz de 1,732. Primeiro eu tinha que tirar a raiz de 3, que é 1,732, o que já daria muito trabalho. E depois eu vou ter que fazer a divisão de 1 por 1,732. Na mão, gente, isso seria muito trabalhoso. Iria me dar como resultado 0,577, mas iria dar um trabalhão para chegar aqui. Mas se eu, em vez de começar a resolver logo por aqui, fizer isso daqui, ó, vou pegar a nossa fração e vou primeiro multiplicar ela por raiz de 3 em cima e embaixo o seu numerador e o seu denominador. Olha, gente, aqui eu não vou estar alterando se eu fizer essa multiplicação, eu não vou estar alterando em nada o valor dessa fração aqui. Por quê? Porque raiz de 3 sobre raiz de 3, gente, dá 1. E um número vezes 1 é a mesma coisa dele mesmo, então eu não vou estar alterando nada, ok? Só que no final eu vou estar escrevendo 1 sobre raiz de 3 de uma forma diferente, sem radical no denominador. Vamos lá, vamos ver como é que ficaria. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, pessoal. A gente já viu isso aqui em aulas passadas, em aulas sobre radiciação, propriedades da radiciação. Então, a nossa fração, nossa nova fração, que é equivalente a 1 sobre raiz de 3, é o raiz de 3 sobre 3. E qual é a vantagem de eu escrever ela dessa forma, raiz de 3 sobre 3, e não dessa, 1 sobre raiz de 3? Olha, a vantagem vai ser que para calcular isso, a gente vai ter menos trabalho. Raiz de 3 dá 1,732, como já foi visto, dividido por 3. Ora, você prefere dividir fazendo na mão, a continha na mão, 1,732 por 3, ou prefere fazer 1 dividido por 1,732? É lógico que essa conta aqui é muito mais fácil de fazer. E é por isso que a gente faz a racionalização, ok? Vamos dar mais exemplos aqui. Ó. O resultado disso aqui vai dar 0,577, ok? Que é o mesmo desse aqui. Olha só, pessoal. Esse raiz de 3, que foi o número que a gente multiplicou o numerador e o denominador dessa fração, a gente vai chamar de fator racionalizante. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse fator racionalizante aqui. Ó. Por exemplo, chamamos de fator racionalizante ao termo que multiplicará o numerador e o denominador da fração que se quer racionalizar. Gente, então, antes de racionalizar, a gente precisa saber qual é o fator racionalizante. Vamos ver aqui como é que a gente descobre qual é o número que a gente tem que multiplicar a fração completa para poder fazer a racionalização. Por exemplo, no exemplo anterior, no slide anterior, nós tínhamos 1 sobre raiz de 3. E eu disse a vocês que iríamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3. Então, a esse raiz de 3 eu chamo de fator racionalizante. O fator racionalizante nesse caso aqui é raiz de 3, certo? Vamos ver como é que a gente chega no fator racionalizante.
Isso aí já faz parte de casos de racionalização. Vamos ver o primeiro caso de racionalização, como é que vai ficar o fator racionalizante. Aqui eu tenho A dividido por B, raiz enésima de C elevado a P. Feio, né? Feio pra caramba, um negócio muito... dá até medo de resolver quando a gente vê um negócio desse tipo. Mas isso aqui é apenas o caso genérico, gente. A gente vai ver o que é que significa isso. Ó. Quando ele aparecer dessa forma aqui, o fator racionalizante vai ser raiz enésima de C elevado a N menos P. Calma aí, gente, não vão se assustar. Vocês vão ver que no final das contas vai ficar tudo facinho, vocês vão estar conseguindo fazer certinho. Vamos ver um exemplo. Nesse aqui, ó, 2 sobre raiz de 6. No caso aqui, quem é o A? O A é o 2, ó. Quem é o B? B é 1, ó. Quando não tem ninguém na frente é porque é 1. Quem é o C? O C aqui vai ser quem? Vai ser o 6, ok? E o N? N vai ser o 2, ó, porque aqui é raiz quadrada. N é o 2. E o P, gente, aqui vai ser 1. O P é o expoente do radicando, tá ok? Mas isso aqui, gente, não se preocupe muito, que você vai ver que você vai fazer mais diretamente, sem precisar disso e sem precisar nem decorar isso aqui, tá ok? Então, nesse caso, pessoal, de escolhermos o fator racionalizante dessa fração, 2 dividido por raiz de 6, eu vou fazer como? Ó? Vai ser raiz quadrada, porque aqui é raiz quadrada também, ó, de C elevado a 2, que é esse índice, menos o 1, que é o expoente do denominador. Do denominador não, o expoente do radicando, não é isso? Ó? Vai ser sempre esse menos esse, ó, 2 menos 1, tá vendo? Então vai ficar como? Vai ficar raiz quadrada de 6, porque 2 menos 1 é 1, e eu não preciso colocar o expoente 1, tá ok? O fator racionalizante desse aqui vai ser raiz de 6. Gente, é o seguinte, vou simplificar no seguinte, ó. Quando no denominador vier apenas uma raiz quadrada de um número qualquer, basta você multiplicar o numerador e o denominador simplesmente por essa raiz que está aqui novamente, do jeitinho que ela está. Vou multiplicar por raiz de 6. Vamos fazer aqui, vamos racionalizar. Ó. 2 dividido por raiz de 6. Basta multiplicar raiz de 6 em cima e raiz de 6 embaixo. Ó, então vai ficar como? 2 vezes raiz de 6 dá 2 raiz de 6. E raiz de 6 vezes raiz de 6 dá quanto? Dá 6. Simplificando aqui o 2 com 6, pessoal, vai me sobrar o quê? Vai ficar raiz quadrada de 6 sobre 3, ok? Vamos para mais exemplos, para ficar bem claro isso aí. Ó. Exemplos aqui. Racionalize os denominadores das frações abaixo. Primeiro, 5 dividido por raiz de 3. Vou fazer pelo método prático, viu, gente? Não vou voltar para aquela fórmula A, B, C, muito complicado aquela parte ali. Vou fazer o quê? Se tem uma raiz quadrada aqui embaixo, gente, eu vou apenas multiplicar essa fração por raiz quadrada de 3 também aqui em cima e embaixo. Tudo que eu fizer em cima, gente, tem que fazer embaixo, ok? Vamos lá, vamos multiplicar. Ó. Multiplicando por raiz de 3 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa de estar multiplicando por 1 e não vai alterar em nada meu valor numérico, vai ficar 5 vezes raiz de 3 dá 5 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Facinho, não foi? Essa aqui a nossa resposta. Vamos para mais um. 5 menos raiz de 7 dividido por raiz de 2. Olha aqui, ó, tem uma raiz quadrada aqui embaixo. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Vamos lá. Ó. Gente, quando eu faço isso, agora eu vou fazer a distributiva, ok? Aqui é como se tivesse aqui um parêntese, tá ok? Ó, porque eu vou multiplicar todo o numerador por todo o numerador desse aqui também. Então, 5 vezes raiz de 2 dá o quê? Dá 5 raiz de 2. E menos raiz de 7 vezes raiz de 2 vai dar menos raiz de 7 vezes 2. Lembra da propriedade? Posso juntar os dois no mesmo radical, porque estão com os índices iguais. Ó. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá quanto? Dá 2.
Então, aqui eu vou fazer o que? Só falta eu fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó, 7 vezes 2. Vai ficar o quê? Vai ficar 5 raiz de 2, ficou a mesma coisa, menos raiz de 7 vezes 2 dá 14. Tudo isso dividido por 2. Pronto, aqui não posso fazer mais nada. É a nossa resposta, ó. Na original, ó, na primeira, tinha um radical aqui embaixo no denominador. Agora não tem mais, tá vendo? Eu racionalizei o denominador. Vamos para mais uma. Raiz de 2 menos raiz de 5 dividido por raiz de 3. O que é que queremos com isso, gente? Queremos escrever uma fração equivalente a essa, só que sem o radical aqui no denominador, ok? Vamos lá, basta fazer o quê? Basta multiplicar o numerador e o denominador pelo fator racionalizante. Vai ser o quê? Se só tiver uma raizinha quadrada aqui embaixo, basta você multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3, pelo mesmo que está aparecendo aqui. Ó. Aqui não foi raiz de 3 aqui embaixo, o fator racionalizante foi ele, raiz de 3. Aqui foi raiz de 2, o fator racionalizante foi raiz de 2. E nesse daqui foi raiz de 3. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo fator racionalizante, que é raiz de 3. Então, vamos lá. Aqui, novamente, vai ser a mesma coisa de eu fazer a distributiva aqui. Ó. Raiz de 3 vezes raiz de 2 e raiz de 3 vezes menos raiz de 5. É como se tivesse com um parêntese aqui, que nem precisava do parêntese. Raiz de 3 vezes raiz de 2, pessoal, vai dar raizona grande, ó, uma só raiz de 3 vezes 2, menos a raiz de 3 vezes 5. Ó, tá vendo? Ó? Aqui eu estou aplicando a propriedade da radiciação. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar quanto? Vai dar 3. Agora basta eu fazer essas multiplicações aqui desses radicandos. Raiz de 3 vezes 2 é raiz de 6. E raiz de 3 vezes 5 é igual a raiz de 15. Então, vai ficar raiz de 6 menos raiz de 15 dividido por 3. Pronto, está aqui nossa resposta. 3 exemplozinhos aí bem fáceis. Na próxima aula, nós vamos ver o segundo caso de racionalização, tá ok? Um abraço.